Gente, eu comecei a cair aqui, fui arrumar meu áudio, não sei o que que deu. Boa noite. Hoje a gente vai para segundo dia de lives aqui, relacionamento entre irmãos e irmãos sem rivalidade. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, que é quando um desses irmãos é uma criança atípica ou quando uma desses irmãos demanda mais que o outro, né? Eu e a Aline vamos conversar aqui hoje com a Andresa, seríssima no assunto. Ela vai contar pra gente aqui um pouquinho da história dela, vocês vão ver. E é isso, a Aline já tá entrando aí. Eline, Oi, boa oi, noite. boa noite. Olá, pessoal. Fui arrumar meu áudio aqui e Ah, caí. tá. Pra mim era tá na internet. Tô zoando. E Laila, deixa eu mandar aqui aviãozinho pro pessoal. Tá me ouvindo, Tô Line? te ouvindo. Ah, ótimo, né? Porque meu áudio tava dando ruim aqui, mas agora ficou ok. Aí, ó, Andresa chegando. Ei, Andresa, Oi, boa Andressa. noite. Estamos te aguardando. Ei, Eulália, que bom você por aqui. Vamos ver aí. Deixa eu ver se eu puxo a Andresa aqui. Conseguiu? Aí, agora foi. Oi, Ei, Andresa, oi boa meninas, noite. Oi, boa Andressa. noite. Oi, Belezinha? Aline, oi, Mari. A Andresa, a gente participou com a gente da primeira turma do nosso curso, Irmãos Parceiros Sem Rivalidade. E a Verdade. gente precisava chamar ela para estar aqui com a gente nessa semana de lives, porque ela tem muito domínio, ela tem muito conhecimento, ela tem muito empoderamento de tudo que a gente vai conversar aqui. Então a gente não poderia ter escolhido melhor, assim. As pessoas, ontem foi a Índia, hoje é a Andresa, a gente está escolhendo a dedo quem a gente está trazendo aqui para trazer o melhor conteúdo para vocês. Andresa, boa noite. Queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua história como mãe. Boa noite. Obrigada pelo convite, viu? Foi muito bom participar com vocês da primeira turma. Me abriu os olhos para muitas coisas. E tô falando um pouquinho assim de mim, né? Eu sou mãe da Elisa e do Gabriel. A Elisa é minha filha de 11 anos, o Gabriel é meu filho de 7 anos. Tem uma história toda em volta deles, né? E como, assim, eu também sou, bom, também sou educadora parental, sou pedagoga e, e aí entrei nesse mundo, né, da parentalidade. Primeiro, o meu primeiro chamado foi o Gabriel, porque eu me desconectei com ele quando veio o diagnóstico de autismo, né? Ele tem a síndrome de Down, tem o autismo, mas quando o autismo veio com 3 anos, foi quando eu me vi perdida na maternidade, de verdade, né? Então eu fui buscar entender qual que era meu melhor papel, o que eu poderia fazer, é, essa questão de ficar só atrás do diagnóstico, né? A Elisa também é uma menininha que desde o início também me trouxe uma maternidade atípica, porque nasceu com um problema de uma doença muito grave. Então eu me desconectei dela, mas não tinha noção disso. Eu não tinha noção. Né? O Gabriel é que me trouxe mesmo esse despertar para que eu olhasse novamente para minha maternidade, me reconectasse com eles. Mas a questão, assim, a relação entre eles era algo que para mim estava meio que funcionando, estava tudo certo, porque eu defini muito bem o papel de cada um. Olha só, né? Como a gente vem ali
num controle mesmo, numa autoridade, e era o que resolvia para mim, né? Era assim. Então, assim, a Elisa tinha que ser a menininha boazinha, obediente, cuidar do irmão, perceber a minha exaustão, a minha sobrecarga. O papel dela era esse, porque ela tinha que perceber, ela tinha que enxergar isso, e ela, como não tendo nenhuma deficiência, ela tinha essa capacidade e essa, olha isso, né? Essa honra até, né? De ser essa filha que ia entrar com esse papel maravilhoso. Com essa responsabilidade toda nas costas. Toda. E quantas vezes eu falei para ela, né? Filha, você não tá vendo o que eu tô precisando, você não tá vendo o que tá acontecendo, você tem que colaborar. Você não, pelo amor de Deus. O teu irmão, ele pode tudo porque ele tem deficiência. E eu tenho que lidar com a deficiência dele, não posso cobrar nada dele. Agora, Tem que ser a você, boazinha. olha isso, né? Tem que ser a boazinha. E eu fui essa boazinha, sabe, meninas? E eu fui perceber isso e lidar com isso depois de muito tempo, né? Depois que eu entrei aí para conhecer a parentalidade consciente, depois mais profundidade no curso de vocês, que eu fui me ver nessa menininha boazinha também, que tinha que dar conta de irmãos que davam muito trabalho para os meus pais, assim, né? Não tinham diagnóstico nenhum, mas eram crianças que brigavam por suas necessidades, e que bom que eles brigavam. Mas eu me coloquei num papel de boazinha, de não posso dar trabalho. Já chega o trabalho que meus irmãos dão, né? Meus irmãos mais velhos. Então eu automaticamente trouxe isso para minha filha, né? E olha que cenário perfeito, assim, né? É lógico, tudo entre aspas. Mas era assim, gente, o que mais ela poderia querer e pedir num cenário como esse, de uma criança que demanda tanto e eu não posso dar conta dela, né? Eu não posso desviar a atenção do Gabriel aqui, que senão o negócio fica brabo, fica feio, para ela, né? Então, quando eu comecei a perceber isso, eu acho assim, eu me emociono e também assim, eu vejo o quanto a Elisa me trouxe isso também, sabe, meninas? O quanto ela, quando eu comecei a perceber isso, ela também percebeu. Poxa, minha mãe tá querendo olhar para mim, tá querendo me ver diferente. E aí ela começou a me responder. Só que ela começou a responder de uma forma não bonitinha, boazinha, né? Ela se afastou de mim, ela se trancou no quarto, querendo se comunicar, né? Querendo dizer, mamãe, chega, não dou mais conta. Para mim não tá dando mais, né? Você precisa olhar para mim, né? A minha prima aqui, Clara tá a falando. Clara tá falando, né? A filha dela, ela acompanha muito, ela a gente conversa muito sobre isso também, né? Eu gosto de escutar quando vem algo de fora, assim. Eu acho importante a gente também se perceber, né? Através de um outro olhar que está fora da situação. Então, eu vivi muito tempo com o Gabriel e a Elisa, colocando eles dentro desses rótulos, né? E o Gabriel, mesmo na deficiência dele, ele também se percebeu nesse papel de que, opa, eu aqui mando, eu aqui faço o que eu bem entender. Gente, pensa que não, né? A gente subestima uma criança também com deficiência, achando que ela não está percebendo todo o ambiente, percebendo a forma como a gente está lidando com ela, né? Então, eu tenho até feito essa reflexão, também olhando essa questão com o Gabriel, de que, peraí, né? Ele se percebe também, se coloca nesse papel, e ele também precisa perceber que ele tem uma irmã que precisa, né? Que precisa da minha atenção, que precisa dos meus cuidados, e ele tem que aprender, né? A ceder, a lidar com as coisas. Mas é um processo, meninas, vocês sabem, né? Não é fácil de jeito nenhum a gente conseguir
eu falo assim que nem é um equilíbrio, sabe? A gente, essa balança é uma balança que vai estar sempre Sim. desregulada, né? E aí vocês vão complementar e vão me dizer, né, com mais firmeza sobre isso. Mas eu preciso ser sincera com eles, eu preciso me abrir. E eu preciso abrir espaço na minha vida para que essa balança não se torne muito desregulada, né? Que ela Seja pelo mais menos próxima do equilíbrio. mais próxima do equilíbrio. E aí é um esforço gigantesco. Sim, a gente tem que Demanda fazer. muito da gente. E depois eu vou contar. Eu vou contar depois, assim, como foi as minhas férias, o que eu fiz, assim, o propósito que eu fiz com eles. E foi muito, muito bom, né? E eu até perguntei para Elisa, filha, o que você achou? Você acha que foi bom, não foi? Né? Eu trouxe isso, assim, porque ela tem que dar a opinião dela, tem que dizer se foi bom ou não foi. Às vezes eu fiz um planejamento maravilhoso, tô querendo acertar A gente as acha coisas, que tá arrasando, né? Nossa, eleita a mãe do mês aqui. Eu vou ser Isso. eleita a mãe do mês. Agora eu acertei a mão, agora vai. Mas é desse Às vezes, jeito, Andressa. Você trouxe tantas coisas importantes na sua fala, assim. Primeiro de tudo, que é muito importante a gente olhar para os nossos filhos e entender que o comportamento deles, seja de uma criança típica, seja de uma criança atípica, é comunicação. Eles estão querendo comunicar para a gente ali alguma coisa que não está bem para eles, que está incomodando eles, né? Inclusive, quando eles se comportam como bonzinhos, né? A gente que é educadora parental, que nós três somos, a gente sabe e a gente bate muito nessa tecla. Antes um filho que chora, que grita, que bate, que reclama, que pula de não sei aonde, que quebra não sei o quê, do que aquele bonzinho, caladinho, perfeitinho, que acata tudo que a gente fala e que não sei o quê. Esse sofre muito. Ele está em grande sofrimento ali, né? E quantas de nós, a nossa geração, não foi boazinha? Eu sou essa. A Andresa também foi. Eu também. Né? Então, assim, a Aline também foi. É um perfil muito comum, né? E quando se tem irmãos, que um seja muito bonzinho, sempre rotulados pelos pais, pela sociedade, pela escola, né, Andresa? A gente, enquanto pedagoga, vê muito isso nas escolas, esses rótulos. Nossa, a criança que tem valor na escola é a que é quietinha, é a boazinha, a caladinha. Aqui sai do padrão, inclusive, vem, o diagnóstico já vem exatamente. na cola dela, né? Outra coisa super importante que você trouxe pra gente foi a questão do diagnóstico. Que, embora ele exista, embora ele seja importante, ele não define ninguém. Ele não define a criança e ele não define a família dessa criança, né? Você acabou de falar, existe hoje uma necessidade de se diagnosticar as crianças baseados nos comportamentos que elas estão apresentando, gigantesca. Né? A criança, ela tá ali andando, entre aspas, na linha, um pouquinho que ela sai da linha, já existe uma necessidade de diagnóstico gigantesca. A gente está tendo uma overdose de diagnósticos, né? De crianças, mas também para adultos. Eu acho que eu nunca atendi tantas mães diagnosticadas com TDAH igual eu tenho atendido. Né? E tudo bem, é válido o diagnóstico, mas até que ponto a gente precisa aprofundar para entender o porquê desses diagnósticos, né? A origem, de onde vem e como lidar, igual você está falando aí. Tudo bem, o Gabriel ele tem uma demanda maior, ok, mas nem por isso significa que a Elisa também não tem as demandas dela. E antes eu não estava olhando para essas demandas. A gente, né? Você fazia isso, e não só porque ela é uma criança típica e o Gabriel é atípico. Eu faço isso com os meus filhos, a Aline com certeza
em determinados momentos também faz com os dela, da gente simplesmente não dar direito aos nossos filhos de terem necessidades. Não, olha, agora sinto muito. Eu não fica muito claro isso para mim hoje. Eu, Mariana, não consigo lidar com essa demanda agora. É claro que eu tenho que lidar, eu sou a mãe. Eles não têm capacidade de lidar com as demandas deles sozinhos. Mas na minha cabeça, é isso que grita ali. Eu não tenho condição agora, seja física, seja emocional, na maioria das vezes é emocional, né? De lidar com essa demanda agora de um e de lidar com a demanda do outro. E aí vem aquele nosso pensamento que vai lá na nossa criança ferida, mas e a minha demanda e a minha necessidade? Quem é que vai cuidar? Quem é que vai acolher? Né? E aí a gente entra naquele sentimento de vitimismo, pobre de mim, coitada, com 2 filhos, E sobrecarregada. você sabe, Mário, que essa muitas vezes essa nossa necessidade a gente também joga nesse filho típico, viu? Que você não tá vendo como eu tô cansada. A gente também, eu vou falar, eu estou Sim, falando por mim mesmo, sabe? Você não tá vendo o quanto eu tô cansada, você, assim, lógico que eu não falo com essas palavras, mas assim, você tem capacidade e condição de suprir. Então você precisa ficar calada, você precisa ficar quieta, você não... é muito Gente, sério. isso é muito Eu me sério. Isso é peguei muito esses dias sério. falando com o Raul. E Falei, quando a gente filho, não é possível. Você já tem 5 anos. E aí, imediatamente, a minha cabeça pensou, exatamente. mas ele só tem 5 anos. 5 anos. O que você está fazendo com esse menino? Sabe? Mas o nosso automático não é isso. O nosso automático é permanecer ali, mas você já tem 5 anos. Tipo assim, você já é um adulto e tem mais Porque é a maturidade que necessidade, é eu a para minha entender o necessidade que eu estou gritando, né? precisando, né? Exato. E assim, eu vejo, né, no caso do Gabriel, que tem o autismo, que tem uma inflexibilidade para lidar com as frustrações, de, né, você falar assim, ah, filho, agora chega. Quando você fala agora chega, que você precisa lidar A com bomba aquela explodiu. frustração, e assim, é algo assim que demora, que demanda da gente muita paciência, muito empenho para lidar com aquela situação. Então, parece que a gente esgota toda a nossa energia na criança ali, né? No caso do Gabriel. Então, quando eu tenho que lidar com alguma coisa da minha filha, eu falo, não, agora chega, agora não dá. Acabou, eu não tenho mais. Gastei tudo com ele. Né? Então, como também a criança típica, ela vai também se colocando, né? Não tenho direito de fazer isso com a minha mãe, fazer isso com a minha mãe, né? Ela se coloca nisso. Eu vejo a Elisa muitas vezes nesse papel, mesmo ainda a gente conversando e falando muito, ela se preocupa muito com o meu estado emocional, ela se preocupa muito com a meu estado físico, se eu tô cansada, ela constantemente ela se preocupa. Mas por quê? Porque eu já Você já coloquei cobrou isso isso nela. dela em algum Foram anos momento? foram anos mostrando e falando para ela, né? É assim, é assim, é assim. Então é muito difícil mesmo, assim, da gente reverter, da gente voltar atrás. É trabalhoso, sabe, meninas? É trabalhoso, mas eu falo assim, quando a gente decide, né, a fazer diferente, a gente consegue. Mas não é do dia para a noite. Não é, né? As coisas vão continuar vindo à tona. O nosso automatismo também, ele ainda, né, em diversas situações, ele ainda vem, ele ainda... eu me pego, às vezes, aqui, fazendo 1000 coisas aqui pro Gabriel. Pá, 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 pá. Aí eu sento. Aí a Elisa me pede alguma coisa. Me vem aquele instinto de falar, pelo amor de Deus, não é possível. Mas eu tenho respirado e você quer, filha? A mamãe vai pegar, a mamãe vai fazer. O que você quer?
Às vezes até a gente fala num nervosismo, né? De puta merda, meu Deus. Aí ela já recua. Quando ela me percebe ali fazendo, mas fazendo com má vontade, ela recua. Não, mamãe, não, deixa que eu faço, deixa que eu vou, deixa que eu faço. Aí eu falo, ai, pronto, fiz errado, né? Fiz errado, comecei errado. Agora, né, essa situação tá difícil para eu acertar, vou ter que acertar na próxima, né? Então a gente fica nessa. É, Muito mais uma autoeducação, uma exato. reeducação nossa, né? Do que educar eles, na verdade. Por isso que é tão trabalhoso. Sim, sim, E uma coisa que a muito. Andresa me chamou muita atenção é, seja uma criança atípica ou não, a gente tem muito hábito mesmo de colocar a criança mais velha para tomar conta da mais nova. A gente sai de cena, né? Porque é muito mais fácil. Mas como que essas crianças gastam uma energia que não está na época de gastar ali? E outro detalhe que me chamou também muita atenção eu vejo muito essa dinâmica, né? A Alice, por exemplo, jogou uma casca de banana no chão. Aí eu vou lá, respiro, filhota. Mamãe já te ensinou onde que a gente joga a casca? É na lixeira, pererê, pererê, pererê. Aí depois vem o Lorenzo, mesma coisa. Lorenzo, mas você não viu que eu acabei de falar com a Alice? A gente achando que eu falei com uma que a outra Já reverberou na outra, né? Gente, ele também tem todo o direito de eu respirar e conversar com ele, Lulu. Tá vendo? Acabei de explicar outro momento, que é Outro outra momento, criança. né? E Outra até mesmo criatura. a Veli, opa, ela agiu assim com a irmãzinha. E comigo? Como que ela vai agir? Por isso que é importante ali a gente. Opa, são indivíduos diferentes. Os dois têm direitos ali, né? Aí eu tô cansada, então peraí, deixa eu fazer uma pausa ali no meio da manhã para que eu consiga fazer ali o melhor para as crianças. Aí antes de eu buscar da escola, o que eu posso fazer para quando eu estiver com elas, estar por inteiro. Não é fácil a gente arrumar, né? Às vezes nem 5 minutos a gente não arruma. Mas a gente olhar ali, o que a gente pode fazer para dar uma desacelerada quando a gente estiver com as nossas crianças. Porque demanda é demais. Se a gente for parar para pensar no bebê, ele nasce, ele precisa de tudo, né? E a criança é a mesma coisa. Não é porque cresceu um pouquinho, opa, já sabe de tudo. Não. O óbvio tem que ser dito, uma virtude ele tem que ser construída individualmente com cada uma, porque uma vai pegar ali muito mais fácil, a outra vai demandar um pouquinho mais e tá tudo certo. Cada uma tem seu tempo, seu ritmo, sua potência. E falando em potência, como que eu vejo também, às vezes, não um lugar de julgamento, mamães de crianças atípicas diminuindo a potência da sua criança. Hoje eu achei lindo, na aula de natação dos meus meninos, hoje tiveram tirolesa, né? Na época de férias, tirolesa que você cai dentro da piscina. Aí lá tem a menininha, ela chama Sabrina. Ela tem todo o ritualzinho dela para ela entrar na piscina. Ela pega as bolinhas, joga dentro da piscina. Aí a mamãe dela falou assim com a tia Marcela: Tia Marcela, eu acho que ela vai ter coragem na tirolesa. Eles olhou assim, tipo, ah, será? Aí a tia Marcela, toda gingada ali, foi. E ela teve coragem ali, do ritmo dela, e teve. Como que a gente... Opa, não, aquela lá não vou nem oferecer. E a gente tirar esses rótulos mesmo. Opa, ela vai fazer no tempo dela, no ritmo dela, e assim a gente vai construindo ali cada relação com cada criança, respeitando o limite, a potência de cada uma. Você sabe, Aline, você falando assim também, falando das minhas férias, né, com as crianças, e nossa, se encaixa perfeitamente com algo que aconteceu lá. A Elisa me pediu para eu levar ela num parque aquático que tem lá perto da casa dos meus pais, né? E eu ali tentando um meio de caminho, porque às vezes a gente acha que, bom, só vai ser bom se eu separar os dois, né? Se um ficar aqui, o outro eu sair com um, depois sair com o outro.
E eu falei, gente, eu preciso achar um meio termo para essa situação. E eu queria muito que o Gabriel... Ela já conhecia esse parque aquático, o Gabriel não conhecia. Eu queria muito levar o Gabriel. Mas eu sei que, assim, se eu levasse os dois juntos, né, lá, eu não ia aproveitar... A Elisa não ia aproveitar tudo que ela queria dos brinquedos mais radicais e tudo. Aí eu combinei o seguinte, falei, bom, filha, vê se você concorda. E aí sempre trazendo para ela, né, as situações. Filha, vê se você concorda. Na parte da manhã a gente vai junto, eu e você... E o Gabriel fica com a vovó e com o vovô. E quando for à tarde, depois do almoço, a vovó e o vovô levam o Gabriel e a gente fica com ele. O que que você acha? Ah, tá bom, mamãe, tá bom. Ficou super feliz. Eu fui de manhã com a Elisa. O parque aquático estava vazio na parte da manhã. E à tarde também. A gente pegou um dia super gostoso. Mas a gente brincou. Mas brincou. Mas assim, eu fui em todos. Até os que eu tava morrendo de medo. Eu falei, não, vou descer com ela, né? E assim, falei, me comprometi a estar com ela, a fazer o que ela queria, mas com ela, aproveitando junto com ela. Aí, a hora que o Gabriel chegou, eu fui direto para uma área tipo de baby, assim, bem subestimando meu filho, tá? Isso eu tenho revisto, assim, eu tenho pensado com muita profundidade, assim, sabe? Nessas questões. Levei ele, era assim, tinha assim, você subia na baleinha, escorregava, assim, bebê, bebê. Falei, filho, se você quiser ir em algum brinquedo, depois você volta aqui, acho que o Gabriel vai querer ficar aqui. Meninas, deu 10 minutos, o Gabriel não quis saber mais de ficar naquela área baby lá. Não quis saber. Falei, gente, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Falei, aí a Elisa trouxe a ideia. Mãe, vamos levar ali naquele escorregador que vai sentado lá, que você... Eu falei, ai, filha, mas será? Será? Assim, né? Super resistente. Aí os dois foram na frente. O Gabriel deu a mão para Elisa e eles foram na frente. E eles foram tão rápido que a hora que eu cheguei, o Gabriel já estava sentado, descendo. Me deu um desespero, porque era um toboágua enorme, enorme. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus. Já corri para pegar ele lá embaixo e tal. A hora que eu cheguei lá, a cara melhor do dele de mundo, né? felicidade. A melhor do mundo. Os dois, né? Porque e é engraçado, e era assim, eram dois escorregadores, um do lado do outro. E eles foram juntos. E sabe o que é Chegaram lá engraçado? Você está eu falei, não falando acredito. isso? É a questão da nossa interferência na relação deles, né? Foi num momento, assim, Exato. de, entre aspas, descuido seu ali, que Elisa agarrou na mão dele e se não quiser, você não for embora. Foi. E vamos, vai ser, seja o que Deus quiser. E foram e deram conta e ficou um mais feliz que o outro. O quanto, às vezes, a nossa Exatamente. interferência, né, afasta essa relação entre um e outro, né? Eu fazia muito isso quando o Tom era mais novinho, ele 3, 4 meses. Eu fazia muito isso, eu afastava o Raul demais. Então, eu estava amamentando o Tom, eu ia fazer ele dormir, eu sempre, Raul, vai para lá, fica lá com o seu pai, fica lá com sua avó, fica lá com seu tio. Sempre afastava ele. E aí eu comecei a entender que eu não estava permitindo que eles construíssem a relação deles. Mesmo com um Tom tão pequenininho, eles já são capazes, né? Desde o primeiro momento ali de vida de começar a construção dessa relação. E ainda assim, no seu caso, com o Gabriel e a Elisa também, você mesma falou, eu pensei que talvez em separar eles ia ser melhor ali nesse momento do clube e tal, né? Do parque aquático e tal. E aí quando junta, né, a gente olha e fala assim, meu Deus, o que eu estava fazendo? Isso aqui que é o certo, isso aqui que é o normal. Não é o que eu estou fazendo. E você sabe, Mari, e até quando a gente entra nessa questão, né, da parentalidade consciente, a gente entra nesse ciclo de que não, precisa ser um separado do outro, eu preciso dar atenção em separado. E às vezes não dá. É claro que é importante ter momentos com cada um, é muito importante. Só que às vezes não tem condição.
não tem condição. Então, o que eu posso fazer para proporcionar momentos bons entre eles? Então, assim, é sair de cena às vezes, né? Que nem eu saí sem querer e eles deram super conta. Se divertiram. E o Gabriel, ele é muito assim, ele é muito focado na Elisa, assim. O que a Elisa fala, nossa, ele Lindo demais. obedece, não faz birra, nada. Deus no É céu e assim, Elisa sabe? na Pega na terra. mão dela e os dois. Não, gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção como é que é aqui. E às vezes eu falo, filha, vai. Hoje ela saiu com o pai dela, foi no shopping. Eu falei, filha, vai, que a mamãe dá conta que dá bronca. Fica sossegada, que ele vai frustrar um pouquinho, mas daqui a pouco ele vai melhorar, vai ficar bem. Vai feliz. Então hoje ela saiu com o pai dela, achei super bom, fiquei aqui. Ela chegou, perguntou, eu falei, tudo certo, filha, deu tudo certo. Tá pra ela Não também não posso ficar sair com sem isso na ele. cabeça, né? Quando ela sai, né? Porque ele é muito grudado comigo, vai dar trabalho para minha mãe. E eu preciso tirar isso dela também, né? Tem que fazer com que ela vá despreocupada quando ela não está com ele. E Também é uma mostrar outra mesmo, né, coisa. que cada um tem sua vida, né? Eu vejo também isso muito no meu cenário. Às vezes a Alice recebe um convite, ela, ai, mamãe, mas Lorenzo, né? Lorenzo não foi convidado. Eu falei, Alice, ele não foi. Mas você pode ir. Ele vai ficar bem, às vezes ele vai ficar chateado. É Isso, normal ficar chateado, é normal ficar sentido. Mamãe vai tentar fazer alguma isso. coisa com ele, diferente. Cada um tem sua vida. Exatamente. Acontece muito aqui, né? Da Elisa ser chamada para ir na casa de uma amiga. E às vezes ela tem que sair escondida, porque senão ele já aconteceu dele ficar na garagem esperando ela até ela voltar, né, gente? Ficar na garagem, eu ficar sentada lá com ele, inventando uma brincadeira, mas dele ficar nessa. Só que eu não preciso Sim. passar esse tipo de coisa para ela. Filha, me deu o maior trabalho. Filha, olha que eu... Porque senão ela Ela nunca sai vai com sair culpa, né? sossegada, gente. Sim. E eles precisam também ter a vida, igual você falou, ter a vida deles. Eles precisam. Eu fico tão feliz quando alguém chama a Elisa para ir brincar, para fazer alguma coisa, para ir numa festa. Nossa, eu falo, gente, pode deixar, eu vou lidar com o Gabriel aqui, deixa ele espernear, faz parte. E eu tô falando, e também essa questão de subestimar, né? Eu tô começando a falar pro Gabriel. Ela vai fazer isso, ela precisa se divertir, ela vai com a amiga dela, nanã. Ele vai ouvir, ele vai se frustrar, mas essa frustração tende a ir diminuindo, porque eu fui sincera, porque eu disse a verdade para ele. Quando eu fui, eu até falei nas minhas histórias, quando eu fui no parque aquático, eu não falei que eu ia no parque aquático, tá? Eu não usei essa palavra. Eu falei que eu ia sair com a Elisa, inventei uma mentirinha, assim, sabe? Mas eu falei que eu ia sair com ela. Ele sabia, do principal ele sabia. E eu confiei nele, sabe? Esse dia eu confiei. E deu super certo. Ele ficou super bem com meu pai e com a minha mãe. Eu tava morrendo de medo, mas eu falei, a hora que eu falei, tá entregue, nós vamos se divertir, Elisa. Pronto. E deu certo, porque às vezes a gente esquece de falar com o filho que é atípico, de explicar a situação, achando que ele não vai entender, que ele não vai aceitar, e acabou. Né? E como a gente precisa desse diálogo também com essa criança atípica, com essa criança com deficiência, mas que está super atenta a tudo, tudo. Hoje, quando o meu marido saiu com ela, o Gabriel estava aqui com a psicóloga, né? Como ele não começou as aulas ainda, ela vem aqui e faz um trabalho com ele durante 2 horas, no período que seria o período da escola, né? E aí ela brincou um pouquinho, a hora que a psicóloga chegou, eles brincaram um pouquinho e ela saiu. E ele ficou bem. A hora que ele escutou o portão bater, ele estava no quarto dele, que é no outro canto da casa, no final da... Aí ele ficou muito bravo. Me Ele falou, deixou. ela saiu, né? Aí ficou bravo. Ficou muito bravo. Mas eu falei... E aí vem aquela questão da gente acolher a frustração, a gente
dizer para ele, filho, eu sei que você tá chateado, eu sei que você queria ir com ela, mas é o momento dela, da gente, né? E acolher essa frustração. É o nosso papel como uma mãe mais consciente, não de ficar brigando, de, né, ignorar muitas vezes. Quantas vezes a gente é ensinada a ignorar essa frustração da criança? E eu acolho meu filho, eu abraço, eu ponho no De colo, eu chorar, né? converso. Pra lavar ali E o tudo isso, cortisol. deixa eu chorar. Eu falo, filho, eu sei que você tá triste. Quando eu falo assim, com esse carinho, assim, sabe? Ele tá bravo. Aí eu chego, eu sei, filho, ó, meu Deus do céu, tô bravo, tô Vai bravo. Ele vai desmoronando, amolecendo. gente, ele vai desmontando. Vai, exatamente. Vai. E a gente aprende, por eles serem crianças atípicas, né? No caso do Gabriel, o autismo principalmente, a gente aprende que isso é um comportamento disruptivo, que a gente não pode reforçar, que a gente tem que virar as costas, que ele tem que aprender que ele não vai ganhar nada com aquilo, né? E eu, assim, eu coloquei isso para Isso fora da minha casa. Eu vou acolher os meus filhos todas as vezes que eles se frustrarem, porque é tão genuíno que eles estão sentindo, né, meninas? É tão, né? E eles não sabem lidar com aquela emoção. Ainda mais uma criança típica, não é sabe, não tem muito condições importante ali, isso que você está né? falando, Andresa, porque muitas vezes, né, as mães de crianças atípicas são instruídas exatamente, olha, não facilita a vida dele, porque senão ele vai fazer disso, né, um movimento todo, vai Te sempre usar isso para manipular. conseguir o que quer, para te manipular e tal. Mas a criança que é atípica, ela é aquilo, ela não sabe que ela é atípica. Ela não pensa, eu sou uma Exato. criança atípica, então agora eu vou fazer isso, isso e isso para conseguir isso, isso e isso da mamãe. Isso não existe, né? Isso vem de uma educação atrasadíssima que a gente tem, patriarcal, que não é nada inclusiva, né? Uma educação, uma sociedade que pegava os doentes, pegava os deficientes, pegava as pessoas, crianças, não importa, atípicas, e afastava dessa sociedade. Porque nessa sociedade só podiam ali conviver e estarem juntos os normais, né? Então, a gente tem aí, né, as casas, os manicômios e tudo, que era onde era o lugar dessas pessoas, de acordo com essa sociedade que durante muito tempo, e a gente ainda briga por isso, né, todos os dias, não só as mães de crianças atípicas, mas nós, enquanto educadoras parentais, enquanto pedagogas, né, enquanto terapeutas, que é o caso da Aline, que entende que a inclusão ela é assim, ela é para ontem a urgência dela, né, em todos os aspectos sociais, em todos os campos que couberem qualquer ser humano, né? E isso acontece muito, assim, das mães acharem que por ser uma criança atípica, que não pode dar muito afeto, não pode dar muito amor, não pode dar muito carinho, não pode abraçar o tempo inteiro, acolher o tempo Não, inteiro. e até achando que eles não estão nem Exatamente, percebendo eles isso, não né? Que eles sentem, eles não não estão estão sentindo absorvendo mesmo, isso. eles nem sabem o que está acontecendo, Exatamente. né? É, meu Deus. E assim, e a gente sabe que eles são também crianças hipersensíveis, né? Que estão ali muito ligadas ao emocional da mãe, do pai, do irmão. Eles gente, quando a Elisa também não tá bem, ele fica do lado dela, ele não sai do pé dela. Ele percebe exatamente tudo. A diferença é que eles não se expressam assim da forma que a gente espera, né? Da forma que a gente acha que tem que ser. Então, o que a gente quer Da fazer? A gente quer botar ali caixinha. dentro daquela caixinha, a gente quer fazer com que seja, né, o comportamento seja assim. E eu tenho falado isso para minha filha também, que ela tem que ser ela, do jeito que ela veio, do jeito que ela, né, porque ela tem que se expressar. Eu vi muito a minha mãe lá falando assim para as pessoas: ai, Elisa, mas ela é tão boazinha, mas é um amor de menino. E a Elisa só olhava para mim, né? Pra mãe. Mãe. Não, mas isso eu nem tenho muito o que falar, porque
isso é tão valorizado, é uma coisa tão já, né, assim, colocada assim, na vida deles, de que isso é importante, né? Mas depois eu falava com ela, falo, filha, não é importante você ser boazinha o tempo inteiro, seja você, brigue pelo que você quer, né? Traga aquilo que você precisa para a mamãe, por favor. Não é ser boazinha, não é a melhor coisa do mundo, não, como a vovó coloca, mas a vovó aprendeu assim, de que ela tinha que ser assim, de que eu tinha que ser assim. Então eu trago isso para ela, né? Porque ela também percebe o quanto as pessoas fazem com que, por exemplo, a criança atípica se comportar, né? Tudo parece que é feito, as terapias, tudo é feito para que a criança se comporte. E ela também me percebe se eu estou incomodada com o comportamento do Gabriel. E isso reflete no comportamento dela. Assim, tipo, o Gabriel tá fazendo birra, o Gabriel, olha como minha mamãe fica. Então eu tenho que ser a quietinha também, eu tenho que agir de acordo com aquilo que a minha mãe espera de mim. Porque eu também automaticamente faço isso com o Gabriel. Então também é uma desconstrução minha, né? Permitir que o Gabriel seja ele. E em alguns lugares que eu percebo que o Gabriel não é bem-vindo, não é bem aceito. Exato. Vamos embora, tá tudo bem, vamos embora, né? E mostrar isso para a Elisa também, que ela tem o direito de ser quem ela é, de não gostar, de não se sentir bem e expressar isso. Eu não gostei, eu não quero. Eu acho maravilhoso quando ela fala. Eu sinto um orgulho enorme, mas é uma desconstrução minha, né? Eu, às vezes, também me pego nesse lugar aí de boazinha que é legal, boazinha que é bom. Boazinha Mas é tão mais fácil. quando ela explode, mas quando ela traz a raiva dela, quando ela traz a insatisfação dela, eu falo, se eu tivesse sido assim, um pouquinho assim, meu Deus, sabe? Também me dá uma Sua criança satisfação grita, por dentro. né? Eu falo, Interior, isso, opa, é filha. isso aí. Eu hoje fico isso, orgulhosa a minha também. criança interior. Mas é lindo. Não é? Vamos finalizar, Mari? Acho que temos 15 minutos ou 10, para não cair. Eu queria. Agora o Instagram Ontem tá fazendo uma caiu, hora né? só. Mas eu queria fazer mais uma pergunta para a Andresa, que eu acho que é muito importante a gente falar. Eu já sei a resposta que ela vai dar, porque a gente troca muita ideia e ela participou da primeira turma com a gente. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, na hora das brigas e dos conflitos, como que era antes, se existia ali uma proteção para o Gabriel, pelo fato dele ser atípico e tal, e Elisa, você tem que entender que seu irmão, blá blá blá, e como que é agora, assim, se agora já tem uma coisa mais assim de treinador e não de juiz, vamos apartar, não tem culpado, não tem quem começou, e me conta como é que é isso aí agora. Eu sempre colocava a Elisa como apaziguadora da situação, né? Então, se o Gabriel vinha com raiva, vinha para cima dela, eu falava, filha, às vezes eu falava para ela, você provocou, tá vendo? Você provocou teu irmão, por isso que ele ficou assim. Você não tá vendo que ele não entende, que ele não... Então eu defendia muito o Gabriel, mas muito, assim, né? E colocava ela nesse papel, que ela tinha que dar conta dele, que ela tinha que lidar com ele e contornar aquela situação. Então eu sempre entrava já olhando para o Gabriel, já, né? E até me colocando também como vítima, né? Eu vou ter que lidar com isso também, eu vou ter que lidar com briga. Será possível que você não percebe as demandas que ele tem, as necessidades que ele tem? Então isso era muito violento com a Elisa, mas muito violento, porque ela se sentia inadequada, ela se sentia não vista, não amada. E hoje claro, eu olho para os dois, eu continuo olhando para os dois
E muitas vezes eu deixo que eles resolvam aquela situação. Quando ela fala, eu não quero você no meu quarto, sai daqui, moleque. Eu falo para ele, você vai sair. Esse quarto é dela. E às vezes eu falo, filha, né, não precisa xingar, não precisa ofender Modelando teu mesmo. irmão. Eu falo para ela. Mas eu sei que você tá com raiva e você tá certa, porque ele tá aqui. Às vezes ele ia lá e até ele parou, viu? Porque ela botou ordem. Porque eu permiti que ela botasse ordem no quarto dela. Porque eu também não queria lidar com aquela frustração dele querer entrar e ela não deixar e eu ter que lidar com aquilo. Eu falava, filho, deixa ele entrar, O que deixa ele aí, né? Eu queria amenizar. O que tem? O que tem? Mas o quarto é meu, as coisas são minhas, ele vem aqui e destrói. Então eu passei a ouvi-la e a dar razão para ela. Então hoje, se ela fala, eu não quero você no meu quarto, eu tô explicando, eu tô me trocando, eu não quero que você me veja trocando. Antes eu achava um absurdo. O que tem? O que ele vai ver? Nada, não sei o quê. Filho, a Elisa está trocando, ela não quer você aqui. Nós vamos sair. Pego ele, ó, tiro do quarto, falo, pode fechar a porta, filha, eu não vou deixar ele entrar. Então hoje, e ela se sente muito assim. E às vezes até acontece, sabe, meninas, por ela mesma permitir. Por quê? Porque ela sabe que Você quando vai ela estar ali por precisar, ela. eu vou estar ali. Então ela acaba botar ali por ela. Então ela E acaba acontece cedendo o em inverso alguns também, momentos. Andressa? Mas porque Ele fala, não, agora você não entra no meu. Já está acontecendo esse processo? Não. não, não, não. Tudo ela tem que estar junto. Ele tem que estar junto com ela, tudo é ela. Ele vai comer uma banana, ele chama ela, ele quer que ela come a banana, tudo. Mas ele também já está percebendo um pouco mais essa individualidade, que ele precisa dar essa individualidade para ela, né? Ele briga, ele fica bravo, mas é o meu papel mostrar essa individualidade dos dois, né? De cada um, do que um gosta e o outro não quer estar junto, tal. Então, eu tenho muito Todas a nós, melhorar né, ainda, sabe, Andressa? Todas meninas? Eu tô assim, nós. Todas nós. ainda engatinhando nesse processo, erro muito ainda com ele, mas eu consigo hoje, assim, né, ter esse olhar ampliado. Acho que isso que é né, a gente Caixinha. sair dessa caixinha, dessa visão, assim, né, muito limitada da relação entre eles. Eles podem se dar bem, sim, mas dentro das Exato. possibilidades dos dois, né? Do que eles se permitirem. Isso que a gente precisa entender e Exato. permitir Lindo. também. Lindo, lindo. Bom, vamos finalizando. Andresa, eu queria te agradecer demais por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Nós já falamos isso algumas vezes, mas você é fonte de grande inspiração e exemplo para gente. É uma mãe em construção sempre, mas maravilhosa, Que né? bom, né? Disposta a olhar para dentro de si e reconhecer, poxa, eu preciso fazer diferente, né? Que cada vez mais e mais mães, como você, como nós, né? Como as meninas da primeira turma e tantas outras, né? As educadoras parentais, né? As mães que estudam, né? A gente cansa de falar, a gente precisa estudar para ser mãe. A gente estuda para tudo na vida. E na hora de ser mãe, que é o Tudo, a gente nosso entende de trabalho tudo, né? mais importante, a nossa missão mais importante, a gente acha que vai fluir naturalmente. E não é bem por aí. Mas é porque eu falo assim que mexe muito, assim, tira muita gente da zona de conforto, né, Totalmente. meninas? Então, é por isso que às vezes a gente não quer Exatamente. mexer com isso, né? Acha que o nosso instinto de mãe tá muito bom, Não tá vemos ótimo. violência, né? Enquanto a Mas eu gente não também agradeço. estuda, não entende, a gente não vê a violência. Isso, exatamente, exatamente. Eu me coloco muito nesse lugar. Assim, eu agradeço muito vocês, porque vocês foram, assim, responsáveis muito por me abrir, assim, né? A visão, o olhar, o coração para os meus filhos, para a relação com eles. Aprendi demais, assim, né? Nas conversas que a gente tem com a Mari, às vezes eu mando alguma coisa, né, Mari? E muito bom, assim, poder contar com vocês, poder ter, né, essa parceria
essa rede de apoio mesmo, porque não É é possível. fácil, mas isso aí. é Isso mesmo. Muito obrigada. Taline, quer falar mais alguma coisa antes da gente finalizar? Não agradecer a todo mundo, né, que esteve aqui presente. Entrou muita gente e que vai ficar salva, né? Porque tem muita gente que entrou agora. Isso, E que, vai ficar salvo. e outro detalhe importante, para entrar lá no grupo do WhatsApp, que até do eu e a Mari vamos liberar ali uma aula que tá bem bacana, a gente ir caminhando juntas. E que bom. que amanhã tem mais live. Amanhã tem mais live, 7h30 da noite. 7h30. Ótimo. Com Muito Deus, obrigada. pessoal. Boa noite. Até a Obrigadão. Com Deus, próxima, com gente. Deus. Obrigada. Beijo, meninas. Nossa. Obrigada, Com Deus, viu? tchau, tchau. Boa noite. Tchau.